Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, como sempre acontece, com o nosso programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, sempre na companhia da filha do Hermínio, a Ana Maria Miranda, e sempre uma conversa sobre a obra e sobre a vida do grande e velho escriba do Espiritismo do Brasil. Mas antes de mais nada, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, uma oportunidade de ouro, de estudarmos a obra de Hermínio, o mais profícuo escritor espírita brasileiro, e conversando com sua filha, extrair informações valiosíssimas e desconhecidas do grande público a respeito da sua vida nobilíssima, a vida de um espírito de sol, reencarnado em terras brasileiras para desempenhar uma grande missão. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos nosso programa da noite de hoje. Mas antes, pessoal, a gente tem 8 programas no canal. Eu não vou nomear todos. A gente tem programa na terça, na quarta, na quinta, no domingo, os programas semanais. E aos sábados, programas mensais, que acontece uma vez só por mês. Né? Então, todo terceiro sábado, temos aqui o programa Portfólio e Fontes Primárias. Não percam essa semana, que é o primeiro programa, já com Carlos Sete Baixos. Saiu a daí, entra o Carlos Sete, um programa maravilhoso, né? Onde vamos aqui conversar, né, sobre fontes primárias, historiografia, né? Este que foi o criador, né, do maior nicho de historiografia e pesquisa do Espiritismo hoje no Brasil, que é o CSA do Espiritismo. Vocês vão saber direitinho o que é o CSA do Espiritismo. Próximo sábado, 20 horas, primeiro programa com o querido Carlos Sete Bastos. Pessoal, vamos lá. Estou aqui em mãos, que é a obra que eu trago hoje do querido Hermínio Hahnemann, o apóstolo da medicina espiritual. Olha lá, uma obra notável, Hahnemann, o apóstolo da medicina espiritual. É um livrinho como outros que o Hermínio tem, por exemplo, sobre Swedenborg, mas é um livraço pelo conteúdo revelador. O querido Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que nome lindo, né? Christian Friedrich Samuel Hahnemann nasceu em Marchel, Saxônia, portanto era alemão, o Hahnemann. Nasceu em 11 de abril de 1755. 11 de abril de 1755 e vai desencarnar dia 2 de julho de 1843. Viveu, portanto, quase 90 anos, 88 anos, que vida longeva, né? Mas produziu maravilhas, né? Christian Friedrich Samuel Hahnemann é o nosso retratado na noite de hoje, né? E Samuel Hahnemann se notabilizou pelo rastro de curas extraordinárias que ele deixou no mundo, graças à homeopatia, criada por ele próprio, que é baseada no princípio de que semelhantes curam semelhantes. As chamadas doses infinitesimais, que hoje sabemos sobejamente que não agem apenas no corpo físico, mas no corpo espiritual. Homeopatia, eu costumo dizer, uma maravilha, porque se não fizer bem, e ela sempre faz bem, mal não faz. Né? Então, são as doses infinitesimais deste grande médico, apóstolo da medicina espiritual. Ele vai desencarnar em Paris, em 2 de julho de 1843, mas já sendo um médico denomeada,
E no círculo de trabalho mediúnico de Madame Creu, foi revelado que o querido Samuel Hahnemann foi a reencarnação de Paracelso, o grande médico da antiguidade. Pessoal, isso depois vai ser atestado também por Chico Xavier, né? O Hermínio aqui na sua obra atesta. Então, vejam que maravilha, né? Estava ali, nasceu na Saxônia, na Alemanha, desencarna em Paris, e no círculo mediúnico, Madame Creu revela que o Hahnemann fora Paracelso. É claro, baseado naquele simples princípio de que aprender é recordar e quem faz há mais tempo faz melhor. Ele vinha desempenhando esse trabalho de medicina espiritual, olha, há milênios, há vários avatares. Né? Pessoal, então, um livro, quem quiser conhecer essa saga, aqui o Hermínio conta em detalhe as curas, né? Então, toda a repercussão da criação da ciência homeopática por Hahnemann. Tá? Então, uma obra maravilhosa que também traz as lutas, os embates que ele teve de suportar, né? Como todo espírito inovador e revolucionário. Né? Então, fica aqui a obra de hoje, Hahnemann, o apóstolo da medicina espiritual do querido Hermínio Corrêa de Miranda, o autor desta biografia notável, né? É a obra que trazemos aqui na noite de hoje. Mas então, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui Ana Maria Miranda para conversar conosco. Mas antes, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conhecermos um pouco mais da vida e da obra do Hermínio, graças à narrativa quente, carregada de convicção da sua filha, que com tanto amor tem algo sempre a nos dizer sobre a figura extraordinária de seu pai. Estou pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos o programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, deixa eu colocar a querida Ana aqui na nossa tela. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Ana Maria Miranda, Melriem, para mais um programa. Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Ana, boa noite, tudo bom? Como vai, Bruno? Tudo bem? Eu estou bem, espero que todos estejam. Boa noite. Uma feliz semana para todos. Olha, Ceissa lhe agradecer os cumprimentos da Semana da Mulher, não é? Ah, Então, Ana, com muita sensibilidade, se lembrou de Ceissa das meninas. Uma palavrinha para as mulheres aí, Ana Maria. eu acho que as mulheres, todas as pessoas precisam ser homenageadas uma vez ou outra. A mulher, o homem, o pai, a mãe, os avós, todo mundo. Mas a mulher exerce uma função muito respeitável na vida, principalmente conjugal, né? E as mulheres hoje em dia estão se destacando muito e sempre se destacaram, Madame Curie e tantas outras. E eu acho a mulher importantíssima para o relacionamento com a família, lógico, ela quem tem os filhos e que cria e tudo mais. Então, eu sou fã das mulheres, acho as mulheres muito importantes, muito delicadas, muito amorosas e muito bravas. Bravura, que eu digo não é brava de ser zangada, não. Elas são muito bravas, muito fortes, porque elas aguentam muitas coisas, enquanto os homens estão trabalhando, que também são fortes, mas a mulher é que sustenta tudo. Então, eu tenho o maior respeito. E elas acompanham os seus companheiros até o final da vida, o que é muito lindo, ajudam, criam os filhos. São maravilhosas, todas elas. Mães, avós, tios, todos. Maior respeito. E hoje a mulher atingiu o mercado de trabalho também, né? Conquista sua. Mas eu estou falando com a mulher aqui, além do seu tempo. Ana Maria, que trabalhava diuturnamente, saía 5h30 da manhã de casa, né?
É, Então, Ana Maria já contou essa história aqui, né? Ana Maria, eu concordo muito com. Eu não gosto muito desses clichês de pautas e tudo, mas se tem um que eu pudesse escolher, que eu gosto muito e concordo, é que a mulher tem que estar onde ela quiser estar. Ah, certo, ela tem vontade própria. Isso ela foi adquirindo através dos séculos, né? Eu acho. A mulher era muito dominada antigamente, né? Ela era um objeto, digamos assim, de a companhia, qualquer coisa. A mulher foi se projetando extraordinariamente nas artes, na ciência, na literatura, em tudo, né? E eu sou, eu sou grata a Deus por ser mulher. bom, e eu também, porque eu tive uma mãe maravilhosa. Eu fui criado também por vó, tive a minha avó muito próxima a mim e casei e tive somente filha mulher. Só vivo com as mulheres, viu, Ana? Então, sou aquele, o bem-aventurado sois vós entre as mulheres. Jesus pensou em mim quando pronunciou isso. Sem dúvida. E para culminar com tudo, eu tive a melhor mãe do mundo. A melhor. Então, Indubitável. Eu também, olha, eu também tive a melhor mãe do mundo. Mas, aí nós vamos conversar depois sobre isso. Depois a gente conversa. Ana, fora de dúvida, fora de dúvida. Olha, veja bem, Ana Maria, agora vamos sair desse momento, né? Semana passada, né? Então teve a homenagem às mulheres, mas, Ana, também aconteceu um fatídico, né? A vida é assim, a vida na Terra é de momentos alegres, momentos tristes, de chegadas, mas de partidas, né? Desencarnou um brilhante pesquisador espírita, o querido Jader dos Reis Sampaio. Nosso Jader Sampaio, o Jader que era um querido, entrevistei aqui, repeti a entrevista dele domingo passado agora, uma entrevista brilhante. O Jader entrevistou a Ana Maria também, numa entrevista maravilhosa, que eu vou deixar aqui na descrição a entrevista dele contigo, porque a minha eu já repeti. Quem quiser ver a entrevista dele com a Ana, vai estar aqui na descrição. Ana, mas a par de ser um grande pesquisador, de eu ter entrevistado, ele entrevistou você, ele era um grande amigo seu, não é? Eu queria que você falasse sobre essa figura humana, a tua impressão sobre o querido Jader Sampaio. Bruno, vai ser um pouco difícil sem me emocionar, porque eu considerava o Jader uma espécie de irmão. E ele sabe disso, e a esposa dele também sabe disso. E o Jader era mineiro, igual a mamãe. E toda vez que eu conversava com ele, a gente batia muito papo sobre isso. Eu falava assim: você continua com o seu mesmo sorriso de menino, Jader. O que que é isso? É uma mineirice? E ele brincava comigo, porque ele era um doce de pessoa. Ele era de uma delicadeza, até a voz dele. Eu nunca vi o Jader assim numa palestra, mas eu acho que o Jader era uma coisa doce. Ele era doce. Ele era aquele mineirinho, não extremamente oposto ao que a mamãe era muito espiritada, mas ele era um doce de pessoa, um amor, uma capacidade, uma inteligência, uma cultura que eu poucas vezes vi na minha vida. Ele me ajudou muito quando eu comecei a fazer os programas com você, inclusive. Eu tive uma dúvida uma vez sobre por que papai fazia uma distinção entre Cristo e Jesus. Ah, ele foi buscar nos alfarrábios dele, ele sabia tudo, ele me explicou tudo direitinho. E nós tínhamos uma amizade muito linda. E ele até me honrou uma vez. Eu nem acredito nisso, mas aconteceu. Ele estava escrevendo um livro, não sei se ele conseguiu continuar, acho que não, sobre a morte. E ele me convidou para escrever alguma coisa sobre papai e quando papai morreu. E outras pessoas que eu conhecia
que tinham morrido e qual foi o sentimento que eu tive. E eu mandei várias para ele, várias histórias. E ele teve que parar de escrever esse livro para fazer um outro livro que encomendaram para ele ou qualquer coisa assim. E nunca mais a gente tocou mais nesse assunto. Então, o que eu escrevi está lá e o que ele escreveu também. Ele me mandou algumas coisas do que ele escreveu. Então, a gente tinha esse tipo de contato. E eu tinha loucura por ele, mas ele era de uma doçura nem própria de um homem, ele era assim, um menino. Eu sempre considerei o Jader um menino calmo, tranquilo, feliz, alegre e tão sorridente, tão terno. Foi como diria minha sogra, coitadinha, uma perca irreparável, uma perca. É Bom, difícil falar sobre ele. a gente acompanhou desde o internamento, né, Ana? O Luciano Clay passava as informações. Achei muito bonita a forma como a esposa se dirigiu aos amigos, né? Nossa, Escreveu que entrou na UTI com as filhas, né? nossa, Beijar foi o pai, ela beijou seu esposo, se retiraram e em seguida ele partiu e ela disse, com a missão cumprida, Jada cumpriu sua missão, né? tudo. E você falou um mineirinho que inicia a entrevista comigo, dizendo que adora o Mequinha, o América de Minas Gerais, era torcedor do América. Ana, e a surpresa geral, você viu, os amigos também, né? Ele tinha que encerrar com aquele documento do Hermínio, né? Ele tinha um respeito pelo Hermínio Corrêa de Miranda impressionante, adorava o Hermínio, era um pesquisador, são poucos, viu, Ana? Que defendeu no meu programa, disse que o Espiritismo é sim religião. A maioria dos pesquisadores, historiadores, não aceitam esse aspecto, né? O Jada era diferente nisso. Então, a figura brilhante. Ana, que logo, logo vai estar, não é? Então, confabulando o Hermínio Corrêa de Miranda nas altiplanuras espirituais, já, Ana? Já devem estar nos maiores papos os dois lá, inclusive porque o Jader conheceu o papai pessoalmente. Foi em Minas, papai foi fazer eu acho que uma palestra, não uma palestra, mas convidaram o papai para qualquer coisa, o papai foi com a mamãe. E o Jader se encontrou com eles e conheceu o papai e a mamãe pessoalmente. Que bom, que maravilha. Mas, Ana, aí vamos fazer uma transição, né? Sair do Jada, sem sair do Jada, para adentrarmos a temática do programa de hoje, né? Ana, Jada era um pesquisador e houve muita troca de Jada com Ana Maria, de Sim, passar documentos, né, para lá e para cá. E Ana Maria trocou um documento com Jada, que Ana Maria teve a delicadeza de passar para mim também, que eu acho aquilo ali é um cartãozinho que eu vou colocar aqui, que ele tem importância histórica, não é, Ana Maria? Você é. permite eu mostrar aqui agora? Lógico, lógico. Isso aí, pode mostrar. E Ana vai explicar que cartão é esse que ela primeiro remeteu ao Jada e hoje a gente vai mostrar aqui no programa. Deixa eu aumentar o cartãozinho. Tá ok. Ana, você explica aí tudo sobre esse cartão, que eu acho uma informação valiosíssima para o movimento espírita. Que cartão é esse? Mais ou menos o que ele quer dizer. E, Quer dizer o seguinte, é um cartão de uma senhora que o nome dela está embaixo, Hazel Morris. Aí embaixo de tudo, acima da assinatura do J. Rodrigues está o nome dela, Hazel Morris. Ela mandou esse cartão para o papai, e dizendo o seguinte: querido seu Miranda, bem, aqui estamos na grande cidade. Tem sido maravilhoso estar com os brasileiros, amigos brasileiros, numa base diária. Espero. Também conheci o senhor Eurítides de Castro, de São Paulo. Chico,
Valdo, e, sim, aí parou. Chico de São Paulo, senhor Eurítides de Castro de São Paulo, ponto, aí ela diz assim, Chico, Valdo, quiseram ir ver a feira do domingo na cidade de Nova York, chovendo cântaros, e se divertiram. Os meus os meus maiores agradecimentos e recomendações de todos nós. Atenciosamente, Hazel Morris. Aí está assinado pelo José Luiz Rodrigues, Valdo Vieira e Chico Xavier. Essa feira que ela mencionou aí, todo domingo, na cidade de Nova York, na Sexta Avenida, tem uma feira livre, uma feira mesmo, com barraquinhas, mas vendendo coisas assim inusitadas. Pode ser uma vendendo roupas antigas, ou peças de cristal, ou objetos de arte, quadros. É uma feira, um negócio, até me arrepia quando eu me lembro, eu fui com a mamãe. Então, estava chovendo, ela diz pouring rain, quer dizer, estava chovendo cântaros, mas o Chico e o Valdo quiseram ir lá ver e foram ver a feira e se divertiram muito, é isso que ela quis dizer. E aí ela mandou isso aí para o papai e os três assinaram. Olha lá, J.L. Rodrigues, Valdo Vieira e Chico Xavier. Ana, você sabe a data que se deu esse fato, esse encontro? Eu, eu queria ver se eu encontrava no selo. Olha aqui, 1964, 1965. Pode ter sido aí, Pode ter sido mas mais ou menos por essa época. não Foi na década de estou. 60 que o Chico fez aquela viagem com o Valdo, né? É, Fez a viagem com o Valdo, mas o que importa aqui, que documento, né? E tá é, o senhor Rodrigues, o Valdo Vieira e o Chico Xavier, né? já pensou que trio? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mister Hermínio C. Miranda, né? Mister Hermínio Semiranda. Quer dizer que o nome da rua era o Maitá, é? É o Ele foi o primeiro apartamento dele, né? ah, Primeiro na rua Humaitá, e depois ele se mudou para a rua Assunção. Brasil com Z, Brasil com Z. Sim, Brasil é com Z, claro. O Brasil o americano, o Brasil com Z, né? É, Nossa, é com S. Ana, veja bem, tá? Eu vou mostrar mais coisas aqui no nosso plano de tela. No início do nosso programa de hoje, como eu fiz semana passada, com a obra O Mistério de Edwin Drood, né? Eu apresentei a obra, né, Hahnemann, que é uma obra maravilhosa. Ana, você tem o teu livrinho aí junto de você? Hahnemann. aqui. Eu vou mostrar essa capa aqui, mais alguma coisa. Essa minha edição é de 1972. Qual é a É tua? de 1987, com 4.000 exemplares, e 6 meses depois, a segunda edição, 1988, 6.000 exemplares. Aqui. Essa aqui é 72. É, Ana, papai te procura. quero sua ajuda aqui. Quero sua ajuda aqui. Isso aí eu não vou pedir permissão, porque já entra na temática doutrinária dos livros. Vou sapecar aqui, sem permissão de Ana Maria. Estou brincando, Ana. Quem me mandou isso foi a Ana, pessoal, né? Ana Maria é poderosa. Ana tem essas coisas aí. Ana, Eu assisti o seu programa, né? No chat, eu botei assim, eu esqueci de dizer que papai também escreveu um livro sobre Hahnemann, mas fechou, você estava no final do programa e o chat cortou. Então, por isso que eu te mandei pelo computador. deixa, Mas eu- foi, deixa eu explicar ao pessoal que programa foi esse, né? O programa de Bezerra de Menezes foi. sobre a homeopatia, que ele foi um grande homeopata, e a botânica. E Ana comentou no livrinho do pai sobre a homeopatia. Então está aqui o livro, tá? Hahnemann, o apóstolo da medicina, a segunda edição. Então o meu deve ter sido a primeira edição, né, Ana? Deve ter sido. Mas vamos lá. Olha aqui. Pessoal, o nome de Hahnemann era lindo, né? Aqui está aportuguesado, mas é Christian Friedrich Samuel Hahnemann, não é?
É, E nasceu em Messem, na Alemanha, na Saxônia, né? E desencarnou em Paris, na França. Ana, olha a data, ele viveu quase 90 anos, já, 88 anos. foi Vida, né? bastante tempo. É. 100 anos antes de eu nascer. Daqui, o CELD, a editora Leon Denis, não é? Centro Espírita Leon Denis, a É, o editora papai também. CELD, né? E a editora. É, Agora, Ana, vamos lá. Eu citei na minha fala que havia o conhecimento através dos círculos de trabalho mediúnico de Madame Creu, a informação de que Hahnemann teria sido Paracelso. Só que, Ana, você me mandou um documento, ah, que fala mais. E vamos ver esse documento aqui agora, né? Mas eu queria ler para a Ana, né? E Ana Maria aqui vai me ajudar na pronúncia da palavra que eu já perguntei para a Ana aqui, porque a poliglota aqui da história é a Ana Maria Miranda, viu? não, não. Eu falo mal português o nordestês. Nordestês. Pessoal, vejam bem. Ao subscrever mensagem transmitida pela excelente mediunidade de Madame W. Creel, em março de 1875, o criador da homeopatia assinou Hahnemann, Outrefort, Paracelso. Pronúncia está certa? Diz aí a pronúncia, Ana. Autrefois. Outrefort, Autre... Paracelso. Quer dizer, anteriormente, Paracelso. É, É, assim, o próprio espírito que declara ter sido Paracelso em reencarnação anterior. exato. Essa informação acendeu imediatamente em mim, no Hermínio, a chama do interesse pela pesquisa mais aprofundada em torno do assunto. Não apenas por causa de uma simpatia pessoal, mas também porque Samuel Hahnemann teve pelo menos duas mensagens suas acolhidas por Kardec, isso aí a gente conhece, né? Uma em um Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, outra na Revista Espírita, de agosto de 1863, página 258, né? Ana, o Hahnemann estava lá na Pleiade do Espírito de Verdade, trazendo a mensagem na codificação, mais de uma mensagem, mas Ana, impressionante, não é? Ele, em vida, ele tinha conhecimento, e ele mesmo afinou Hahnemann, Outrefort, Paracelso. Impressionante, né, Ana? É impressionante. É maravilhoso isso, né? E o papai tinha. Papai não vivia sem homeopatia. Ele era absolutamente fã de homeopatia. Ele tinha tanta. Ele estudou bastante esse assunto, mas ele tinha tanta reverência pelo medicamento que ele não pegava os vidrinhos muito pequenos, né? Eu tomo hoje também. Os vidrinhos muito pequenos, ele não botava assim na palma da mão e botava na boca, ou pegava os glóbulozinhos e botava, não. Ele botava as glóbulos na tampinha do vidro e depois jogava na boca. Ele não tocava com as mãos os glóbulos, para não ter um contato humano, né? Ele tinha reverência ele tomava homeopatia e eu passei a tomar homeopatia há 5 anos que eu tomo homeopatia. Mas a gente sabe também, Ana, né? Estou depreendendo aqui, a relação, as comunicações de doutor Bezerra para o Hermínio, né? Sim, Então não sim, surpreende, né? O Hermínio, né, ter essa predileção pela homeopatia, né? é. Mas, Ana, então tá aí uma revelação, pessoal. Um pequeno, grande livro. Ana, um livro que a gente indica para todos, né, Ana? Não tenha dúvida. É uma preciosidade, né? Estudar a vida do Hahnemann e as coisas que ele fazia, e o que que a homeopatia pode fazer pelas pessoas também, né? Isso que eu acho mais importante. Uma coisinha, uma bolinha do tamanho uma coisinha à toa, né? Com cabecinha de prego.
são as doses infinitesimais que atingem o corpo espiritual, né? Age no corpo espiritual, né? E é aquela coisa, né? Do semelhante cura semelhante, né? Exato. Através do rastro de cura que Hahnemann deixou. Mas, Ana, me diga uma coisa: o Hermínio fez aquela tradução notável do Mistério de Eden Drude. No segundo momento, eu estou trazendo aqui as biografias. Hoje a gente viu Hahnemann. Semana que vem, outra grande biografia do Hermínio também, né? Aí a gente vai entrar nas obras portentosas, né? A Claro. semana. E Ana sempre vai dar uma. Ana trouxe aqui essa documentação toda aqui, né? Na noite de hoje. Mas, Ana, não vou ficar apenas nisso. Eu posso lhe explorar mais um pouquinho, Sempre. sempre. Se eu souber, né? Ah, mas você vai saber. Tá bom. Ana, veja bem, eu era uma criancinha, pequenininha. Né? Aqui no Brasil já fazia tempo, mas eu tenho um personagem no meu imaginário, viu, Ana? É um personagem no Cavalo Dourado, Ó, que é meu querido Roy Rogers, tchau. com sua namorada linda. Aquilo ali me chamava muita atenção. Eu não acompanhei como você, mas aquilo está no nosso imaginário, né? Roy Rogers, né? Mas, Ana Maria, houve um aniversário seu nos Estados Unidos que seu pai vai lhe dar um presente, vai levar você para o Madison Square Garden. Ana, aí eu não vou dizer mais nada, né? Porque até né, você me contou isso, mas já fugiu, já faz tempo. Ana, eu acho, tenho impressão, hoje, como você diz aqui, quase todo o programa, nos seus 80 aninhos, mas eu acho que foi um dos aniversários mais felizes que você teve aqui na Terra, né? Então, que presente foi esse que seu papai lhe deu, né? E tem relação com esse que eu falei aqui, Roy Rogers, Ana Maria? Não tem relação, não. Tem quase que um casamento. Eu tinha paixão, porque nós chegamos nos Estados Unidos em 1950, o ano que a televisão começou a existir, né? Era uma televisão branco e preto, um móvel e tal, não tinha videotape, nada dessas coisas. E eu tenho loucura por cavalo, todo mundo sabe disso, eu tenho loucura por cavalo. Então, eu comecei a assistir os programas da televisão, mas eu era muito atraída pelos programas dos cowboys, por causa dos cavalos, eu tinha loucura para ver. Mas o meu favorito e o favorito do país inteiro na época tinha dois: o Gene Autry, que veio antes do Roy Rogers, e depois o Roy Rogers. Mas o Roy Rogers cativou demais a população americana, porque veio ele e a família dele toda, a entourage toda. Então era ele, a Dale Evans, que era a segunda esposa dele, todos os dois foram casados anteriormente e todos os dois tiveram um filho deles, daquele casamento. Mas o Roy e a Dale eram tão maravilhosos, eles se casaram depois e eles adotaram 5 crianças, adotaram dos Estados Unidos e do exterior. Então, eles tinham 7 filhos. Os filhos não apareciam, não, porque eles eram pequenininhos. Mas o Roy tinha trunfos. Ele tinha um cavalo que só. Não, eu acho que até ele até falava. O nome dele era Trigger. Trigger é o gatilho do revólver, chama Trigger, né? O Trigger era um palomino, ele era um cavalo dourado, dourado, literalmente dourado, não era amarelado, nem não, não, dourado, com a crina e o rabo brancos. Ele era um sonho, ele era a paixão de toda criança nos Estados Unidos.
E o Roy nem às vezes nem montava nele, não, ele pulava nele assim. O Trigger era, perdão, ensinado, o Trigger ajoelhava, o Trigger andava de lado, o Trigger deitava e se cobria. Ele sabia fazer esses truques todos. A gente ficava boba, eu ficava bobada então. Mas então eu assisti, eu fazia parte da família. Era ele, sempre com o Trigger, a Dale Evans com o cavalo dela, que chamava Buttermilk, era um garanhão árabe, a coisa mais linda do mundo também, branco com manchas pretas. Tinha o Pat Brady, que era um amigo da família, deles dois, né, dentro da história. Ele dirigia um Jeep quando precisava de uma coisa mais. Era o Jeep, o Pat no Jeep. E tinha o Trigger, que era o maravilhoso, e tinha o Bullet. O Bullet era o cachorro, o pastor alemão, que seguia eles onde eles iam, e o Bullet ia correndo atrás. Era uma paixão também. Mas o Trigger ficou sendo assim, as pessoas ficavam babando. As histórias mudavam, mas o Trigger nunca mudou. O Trigger chegou a morrer com 36 anos, 33 anos, ele morreu. Quando ele morreu, só para você ter uma ideia, o Roy Rogers já tinha parado de fazer os programas e os americanos não conseguiam viver sem os dois, o Roy Rogers e o Trigger. Foi fundado um museu Roy Rogers e Dale Evans. Você acredita que eles não deixaram enterrar o Trigger? Empalharam o Trigger e colocaram o Trigger empinado assim na porta do local onde fica o museu do Roy Rogers, ficava o museu do Roy Rogers, e lá ele ficou, acho que até o ano 2000 e pouco, mas não podia enterrar o Trigger. E depois ele foi vendido, empalhado mesmo, por quase US$ 300.000. Imagina você a paixão que as pessoas tinham. Mas a minha história. Eu tinha 7 anos e pouco, quase 8, e fiz anos em agosto, fiz 8 anos. E o papai e a mamãe me deram os presentinhos e tal, mas estava escondido. Eu não sabia que vinha mais coisa. Não, não fizeram festa, porque nós tínhamos praticamente acabado de chegar nos Estados Unidos, né? E muita confusão ainda, Marta muito pequena, Gilberto muito pequeno, mas eles, no silêncio deles, eles ficaram quietos. Bom, então eu ganhei um patins, ganhei é, outros brinquedinhos, uma bonequinha que eu botei até o nome de Sandra, que é uma prima minha em Volta Redonda, e uma porção de outras coisinhas. E fiquei muito feliz, porque o patins era a novidade do condomínio onde a gente morava, né? E eu andava muito de patins e aprendi muito com as crianças lá da minha idade a falar inglês para poder entrar no colégio, porque tinha que entrar no colégio obrigatoriamente com 7 anos, e eu fiz 7 anos lá, logo depois que eu cheguei. Chegamos em fevereiro, em agosto eu fiz 7 anos. Mas então, isso foi no ano seguinte, quando eu fiz 7 anos. Foi a comemoração muito simples em casa, nós cinco, né? Mas eu estou vendo a mamãe costurar na máquina. Eu não falei nada. Aí, quando foi se aproximando uma data, que eu não me lembro qual foi, a mamãe falou assim: Ô, minha filha, você vai sair com seu pai no sábado. Eu falei, ué, para onde? Ela disse para a cidade. Eu falei, nossa, primeira vez que eu fui ao centro de Nova York, né, Manhattan, pegar o metrô, né? Nossa, era uma aventura. Aí eu disse, nossa, nós vamos a Manhattan, né? Vamos a Manhattan. Puxa vida. Mas aí botou o vestidinho que ela tinha feito para mim. E o papai e eu saímos os dois. E pegamos o carro, fomos até o lugar do estacionamento. Depois de lá, pegamos o metrô e descemos na Sétima Avenida. Eu não conhecia nada. Tinha 7 anos. Conhecia nada. Nós chegamos assim na Sétima Avenida e logo do outro lado da rua tinha uma construção tipo assim um Maracanã, sabe?
negócio Maracanãzinho, um negócio assim, imenso. Eu tinha ouvido falar no Madison Square Garden, mas não sabia bem o que era, não. Bom, entramos. Entramos e lotado que não tinha, tipo, hoje em dia Taylor Swift, não tinha lugar para ficar, né? Estava todo tomado. E os fãs cantando e brincando e tudo tal. De repente, começa a tocar a música da entrada do programa dele na televisão, que não era videotape, era ao vivo, era filmado, né? Filmado. Começa a tocar a música do Roy Rogers. É emocionante, Bruno. Eu me lembro como se fosse ontem. Mas entra ele no Trigger, entra a Adele no cavalo dela, entra o Pat Brady dirigindo o jipinho dele e entra o Bullet correndo atrás. Olha, foi uma apoteose. As pessoas, o povo que estava lá quase caiu, sabe, de alegria, de palma, foi uma coisa. E era um rodeio, era um ambiente de um rodeio redondo assim, e cheio de areia para os cavalos poderem andar direito. E aí eles entraram, eles deram a volta e entraram assim dentro daquela parte circular do rodeio, né, onde eles iam fazer a apresentação. E a primeira coisa, o Roy chegou assim no meio da arena e o Trigger baixou a cabeça, ajoelhou, não, ajoelhou com as patas da frente e baixou a cabeça e o Roy tirou o chapéu. Ah, foi um delírio. Foi um delírio ver o Trigger fazer as coisas dele. Ele andava de lado, ele sabia andar de lado, ele deitava numa cama e se cobria o Trigger. Era uma coisa assim, uma apoteótica. Eu, eu fiquei muda. Papai, de vez em quando, me cutucava para saber se eu estava viva, porque eu fiquei estatelada naquilo. Foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. E aí apareceu a Adele fazendo também coisas que eles eram casados, naturalmente, e o Pat Brady fazendo as loucuras dele, e o cachorrinho também, o Bullet. O Bullet era um amor, o Bullet fazia coisas incríveis. Ele montava no Silver, no cavalo do Roy, no Trigger, ele vinha correndo assim, vup, às vezes ele escorregava no arreio, sabe? Mas ele se agarrava para montar também no Trigger. Então foi uma inesquecível, uma coisa, até hoje eu me emociono quando vejo, quando me lembro. Acho que foi a primeira lembrança inesquecível da minha vida dos Estados Unidos. O show dele foi, olha, quando ele entrou no palco, quando ele entrou na arena, parecia mesmo um Maracanã, aquelas poltronas assim subindo, né? Mas o povo se levantou todo, porque todo mundo adorava o Roy Rogers, todo mundo adorava o Roy Rogers. E a música dele, e ele cantava, e ele tocava violão. As crianças nunca apareceram, mas ele era um paizão. Ele e a Adele, muito simpáticos, muito amorosos, adotaram 5 crianças dos Estados Unidos e do exterior, criaram as 5 crianças, e o Roy morreu com 86 anos e a Adele morreu 3 anos depois dele. Mas aí eles já tinham os filhos, né, criados e tudo, e tinham um museu, Roy Rogers e Dale Evans. Então, essa história que eu contei para você, quando o Trigger morreu, o povo americano não deixou enterrar o Trigger. Não deixou enterrar o Trigger. Eles fizeram um movimento lá, não pode enterrar o Trigger tem que viver para a eternidade. Então, o Roy mandou empalhar o Trigger e aparece ele assim em pé, né, empinado, com a cabeça levantada, aquela majestade, aquela coisa majestosa, né, daquela figura daquele cavalo. E a cor dele era ouro, ele cor de ouro, e a crina branca e o rabo branco, aquela coisa linda. E ele todo com os arreios do Roy, né, os arreios do Roy eram todos personalizados. E ele ficou lá na frente do
do lugar onde o Roy tinha o museu, a vida inteira, até que, acho que em 2009, foi desmanchado e os herdeiros, né, desmancharam, e foi aí que eu acho que o Trigger foi vendido, e foi quase US$ 300 mil que deram por ele. Você imagina? Isso foi muito, em 2009, isso é 1954, quando eu fui vê-lo. Então, você vê, foi uma paixão de muitos anos, assim como outros cowboys também, né? O Gene Autry foi muito famoso, o Hopalong Cassidy foi muito famoso, o Cisco Kid foi muito maravilhoso, e tinha aquele também que andava num cavalo branco, ele era um mascarado, né? Ele usava uma máscara e ele andava sempre acompanhado de um índio chamado Tonto. Esse também era muito querido, mas Esse mascarado é aquele que chamava o cavalo Alô, Silver! É esse? é, ele tinha o cavalo dele também era lindíssimo, mas o que diferenciava o Trigger era a cor, porque o Palomino tem a cor de ouro, ouro, a cor dele é ouro. Se você vir no Google, você veja o retrato dele, é uma coisa maravilhosa. Foi a época mais linda da minha vida, eu acho. Inesquecível. Ana, eu ia pedir isso. Todo mundo que quiser ver, dá um Google aí. E outra coisa, vá no YouTube escutar a bela música, não é, do programa de Roy Rogers. Agora, que delicadeza, que alma nobre teu pai, Ana, né? Então, como presente, vai caladinho, leva você, não diz nada. Eu imagino uma criança, imagino não, tá a prova viva aqui, pirografada, como aquela noite ficou pirografada na tua alma, né? De forma indelével, né? Que momento mágico na tua vida, viu, Ana? Foi. A papai e a mamãe tinham essas coisas, né? Mas o que me espanta no papai é que ele não tinha nada a ver com cavalo, nem com o Roy Rogers, nem com coisa nenhuma. O negócio dele era música clássica, Toscanini, não sei mais o que e tal. Mas ele vibrava comigo. Eu muda, eu fiquei muda, absolutamente muda. Mas quando o Roy entrou com a música dele, do programa dele, eu caí no maior choro, né? Comecei a chorar e ele me abraçou. Foi, ai meu Deus, foi apoteótico, apoteótico. Ana, então, pessoal, que programa importante, lindo, né? Tivemos aqui, né, os antípodas, porque assuntos completamente díspares de natureza diferente. Hahnemann, o pai da homeopatia, numa obra notável do Hermínio, e essa lembrança do coração, né? Essa homenagem do pai para a filha no seu aniversário, né? E a gente traz aqui Roy Rogers, já. O Hermínio era isso, o grande escriba, o homem introvertido, mas olha, ele é capaz de proporcionar um momento desse. E outros, como revelou Sandra Chiarelli, Hermínio, torcedor do Vasco, o time da Cruz de Malta. Ana, que Papai era principalmente uma coisa, pai. Ele foi pai. perfeito. Ana, vou pedir a você, claro, por causa da nossa noite, está tão próximo, né? A tua prece final seja também um preito de afeto e gratidão à figura dessa alma nobre que é Jada dos Reis Sampaio. Por favor, Ana, prece contigo. Meu Deus, o senhor é realmente o tudo. Criar essas coisas maravilhosas que a gente vive aqui na Terra, mas principalmente criar as pessoas, e cada uma com a sua singularidade, sua personalidade. E não vamos comparar nada, mas na minha tão pequena interpretação, duas figuras que eu
por motivos totalmente diferentes, em idades completamente diferentes. Eu amei de paixão. Uma foi o Roy Rogers, que eu acabei de contar, e a segunda foi o Jader. E ele era eu chamava ele de mineirinho sorridente. Ele era um menininho, mineirinho, sorridente. Mamãe também era mineirinha. E aquele jeitinho dele falar, muito calminho, muito quietinho, muito doce, muito suave, uma sabedoria, uma inteligência, uma cultura, uma espiritualidade aparente. E eu ainda tive o privilégio de exatamente 3 meses antes do Jader morrer, papai, apareceu, se apresentou numa reunião dele, espírita, e ele perguntou para papai se podia passar, se papai queria passar alguma mensagem para mim, e papai disse que sim, e passou a mensagem para ele me passar, exatamente no dia 3 de dezembro, e ele morreu no dia 3 de março. É uma coisa que me tocou demais a morte do Jader. Eu era super fã dele, nós nos correspondíamos. Eu ontem passei o dia inteiro lendo meu iPhone, né, meu celular, mas passei o dia inteiro lendo as coisas que eu e o Jader comentávamos, escrevíamos um para o outro, e ele contando as histórias, até que eu fui entrevistada no programa dele, e ele ficou muito feliz com o resultado, e eu também, eu fiquei muito honrada com o convite dele. E, Senhor, só podemos agradecer ao Senhor por duas pessoas completamente distantes e diversas. Uma, um cowboy americano, e o outro, um ilustre espírita, inteligentíssimo, amantíssimo, dourado. Jader era dourado, maravilhoso, inteligente, culto e principalmente amoroso. Que o Senhor o tenha na sua santa paz, e ele deve estar feliz por estar junto com o Senhor, mas naturalmente sentido pela falta da família que ele amava acima de todas as coisas. Ele foi um dos seus maiores fãs, seguidores, escritores, tudo. Cuide bem dele, Senhor, por favor. Ele é uma pessoa que merece, um espírito que merece tudo de bom. Jader, um beijo para você, meu querido. Muita saudade e obrigada por tudo. Obrigada pelo seu amor pelo papai, pela sua reverência por ele. Era recíproco, pode crer. Um beijo para você. Obrigada, meu Deus, por tudo isso. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima terça estaremos aqui com mais biografia, com mais revelações da vida do Hermínio, com mais momentos tão belos como isso, né? Quero dedicar esse programa à alma imortal de minha mãe, Eva Tavares. Mamãe, onde estiveres, um beijo. Te amo como sempre. E Ana Maria, quero encerrar esse programa dizendo assim: querido Jader, segue aquela luz, a luz de Jesus. Pessoal, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações.